Qual a margem de lucro dos crepes suíços congelados? Fabulosas, sejam muito bem-vindas a mais esse conteúdo aqui do Minha Fábrica de Crepes. Aqui eu abordo temas que mais geram dúvidas e que são fundamentais para você ir caminhar e trilhar rumo ao faturamento de R$3.000 por mês ou mais da cozinha de casa com o melhor tipo de crepe suíço. A diferença entre faturamento e lucro não são a mesma coisa. Faturamento é a receita do mês que você vendeu. O faturamento é o bruto, é sem tirar nada de despesas. Então, se você faturou R$4.000, por exemplo, você teve um recebimento de caixa de R$4.000. Só que durante esse mês você teve gastos. Você teve gasto com embalagem, com material para fazer a massa, para fazer o recheio e outras despesas, né? Freezer, o consumo da energia da máquina e etc. E toda essa composição de custo, ela tem que ser removida desse faturamento para aí sim chegarmos no lucro. O lucro é o resultado líquido, é o que sobrou depois dessa conta ser feita. E quando a gente fala no tema lucro, a gente tem uma ligação direta com precificação. Na verdade, é dentro da precificação que você chega na sua margem de lucro. E essa etapa é a etapa fundamental para a consolidação, né, do seu negócio, da sua marca e a possibilidade, claro, dele avançar. Por quê? Eu devo investir tempo nessa precificação, nessa determinação do meu lucro, deixar tudo organizado. Primeiro, porque ele oferece uma tranquilidade para você, tanto na hora de divulgar o seu produto, o preço do seu produto, você realmente saber que isso é o preço mesmo, é o preço que ele vale, é o preço justo, né, que você está entregando, e também uma tranquilidade para o cliente, que ele realmente está recebendo aquilo que ele está pagando. E na hora de pagar as suas contas, que é tirar essa mão de obra sua, também ele vai fazer fundamental importância esse tempo investido. Porque você vai ter sua renda por mês, você vai ter os seus custos, né, da sua vida, do seu dia a dia, e você sabendo o lucro que aquele crepe te dá, você consegue fazer metas, isso mesmo. Quando a gente faz metas de vendas, a gente tem tudo organizado, o que a gente precisa atingir e o que a gente precisa atingir para ter aquele faturamento que você preveu, para poder pagar as suas despesas, para ter aquilo que você almeja. Então, quais são os maiores erros que eu percebo hoje que as pessoas cometem? Em primeiro lugar, como eu já disse para vocês, elas não precificam, tá? Não precificam, simplesmente tiram da cabeça que aquilo vale tantos reais e imaginam que elas vão pôr no bolso tantos reais. O primeiro erro esse. O segundo é precificar de maneira incorreta. E como que precifica de maneira incorreta? Às vezes não tem o conhecimento, né, de como se chega nessa planilhinha, nesses custos, e faz realmente de maneira errada. E isso vai chegar num preço equivocado, seja para muito mais, seja para muito menos aí do seu crepe. E em terceiro lugar, não menos importante, mas um dos erros, o terceiro erro que eu vejo que as pessoas cometem é não destinar uma parte para creperia e achar que toda a parte que sobra, né, tirando aqueles custos que eu disse para vocês, é tudo dela, é tudo para torrar, tudo para gastar com as contas, né, do mês, para poder fazer o que bem entender. E não é assim. Nossa, você pode estar aí, né, do outro lado pensando, meu Deus, eu entendi a essência, eu entendi a importância, o porquê investir nisso tudo, mas eu não sei, eu tô perdida, como que eu começo, né? Eu não fiz essa parte de precificação, ou até mesmo comecei de maneira errada, sem chegar no meu lucro ideal, né? Vamos lá, por onde que eu começo? Então, na verdade, existem 5 coisas que a gente considera, né, na hora de precificar e estabelecer, tá? Em primeiro lugar, todos os custos que você tem com massa e recheio. Então, você precisa saber na palma da mão o que você gasta por crepe para fazer a massa e o recheio. O segundo ponto é você levar em consideração um percentual
para as despesas invisíveis. Então, quais são essas despesas invisíveis, né? Então, o consumo da energia ou do gás, né, da sua máquina, o consumo do freezer, né, se você já tiver o freezer lá para poder comportar esses crepes, ou até mesmo o congelador da sua geladeira, que você está destinando um pedacinho dele lá para os crepes, dessas despesas invisíveis. Então, tem essas despesas que a gente tem que considerar também. Depois a gente coloca um percentual para a sua mão de obra, isso mesmo, é esse dinheiro aqui que é seu lucro, que é seu faturamento, tá? Que você pode pegar e utilizar para como você quiser. A gente também considera um percentual, mas esse percentual ele foi tirado, ele foi baseado para chegar nesse número em cima de números mesmo. Quantas horas gasta, quantos crepes faz, todo um estudo por trás foi feito. Mas para ficar de forma mais didática, para vocês não ter que fazer todas essas contas, né, que eu tive que fazer lá atrás, a gente chegou nesse percentual aqui, que é da mão de obra, que é do seu dinheiro. Depois a gente tem um quarto ponto, é a parte da creperia. O lucro, aqui é o lucro mão de obra, lucro da creperia, que é aquela parte que você vai deixar no seu caixa, tá? Destinado para todas essas melhorias, tudo isso que eu disse para vocês lá em cima. Normalmente, esse número pode mudar, tá? De acordo com o seu nível, né, de reinvestimento, o seu nível de discernimento mesmo, de dividir as coisas aí dentro da sua creperia, do tanto que você planeja crescer hoje em dia, do tanto que você planeja melhorar. E em quinto lugar, a gente considera as embalagens. Então, tudo que você gasta em embalagem. E por que a gente não põe a embalagem lá em cima, né, junto com a massa e com o recheio? Porque diferente da massa e do recheio, que requer a sua mão de obra, e é em cima deles que você vai calcular a sua mão de obra, que eu disse aqui, que foi o terceiro ponto, a embalagem você compra pronto. Então, já vem uma coisa pronta. Então, você não requer mão de obra para fazer aquela embalagem acontecer. Então, por isso que ela fica separada aqui em último lugar. E aí, tudo isso vai compor o preço do seu crepe. Aqui os 5 fatores que eu disse para vocês: preço de massa e recheio, outras despesas invisíveis, que a gente considera 10%, mão de obra, que a gente considera aqui 150%, dessa somatória desses dois primeiros, o lucro, um pouco menor de 100%, e a embalagem separadamente. Aqui na frente, os meus valores aqui que eu cheguei de cada um. Então, agora é só somar e dar o valor de custo, valor de venda. Esse valor aqui é o valor base. Para você parear, pode estar assim arredondando para mais, tá? E aí o que passar é lucro ou mais lucro ainda, tá? Então, o importante é chegar aqui nesse mínimo do custo, valor de venda. Agora que você já entendeu da importância de ter o lucro na palma da mão e da importância, claro, de precificar, eu espero que vocês coloquem em prática e já comecem com tudo com o pé direito.